Então, galera, vamos aqui acompanhar. Coloca aqui nos comentários quais são as páginas da região sudeste que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, vamos chegando aí, abrindo o nosso livro, página 366, região sudeste. O que é que o livro de vocês fala sobre a região sudeste? Região de maior potencial industrial do Brasil, região sudeste. Aí nós temos aí os 4 estados da região sudeste. Você vê que Minas Gerais é imenso, né? É um estado bem grande. Nós temos o estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo. Lembrando, não confunda estado de São Paulo com a capital São Paulo, estado do Rio de Janeiro com a capital do Rio de Janeiro. Então nós temos São Paulo e a capital do estado de São Paulo se chama São Paulo também, mas temos diversas cidades que formam o estado de São Paulo, ABC Paulista, Santo Amaro, Santo André, São Caetano, né? Então tem Diadema, tem muito aqui, São Carlos, muitas cidades que fazem parte do estado de São Paulo. Nós temos o Rio de Janeiro, que também tem a capital com o mesmo nome, Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro tem várias cidades, tá certo? Que vão incluir aí o estado do Rio de Janeiro. O estado do Espírito Santo tem a sua capital Vitória, e o estado de Minas tem a capital Belo Horizonte. Essa região é a mais industrializada do país, né? Vamos entender por quê. Mas vamos primeiro para os aspectos naturais. Página 367, nós temos aí, ó, o relevo, bastante planaltos, é outra área que também vai ter bastante planaltos na região centro-oeste, na região sudeste. Eu já vamos trocando os nomes das regiões aqui, ó. Página 368, a gente vê, ó, o mapa escuro, a presença de muitas planícies e muitos planaltos, mas a maioria mesmo é planalto. Então são cidades que estão as serras de Minas Gerais, né, as montanhas gerais, as famosas montanhas gerais que o pessoal lá fala. Minas Gerais está em várias serras, são cidades de planaltos. São Paulo, a gente vê aquela grande São Paulo, aquela cidade cheia de prédios, né? Mas você sabia que São Paulo está em cima de vários planaltos, são vários morros? Rio de Janeiro nem se fala, né? A gente vê aqueles morros do Rio de Janeiro, aqueles terrenos altos, bem íngremes. Então, é por conta que a região sudeste é formada por muitos planaltos. A hidrografia, nós temos aí o Rio Paraná, o Rio Tietê, como um dos rios principais, né? A Bacia de Leste, aí nós temos o Rio São Francisco, que para você que acha que o Rio São Francisco só existe no Nordeste, você está redondamente enganado. O Rio São Francisco, ele nasce o Rio São Francisco, ele nasce no estado de Minas Gerais, e de Minas Gerais ele desce a serra, né, de Minas Gerais e vai para o estado da Bahia, e daí se espalha uma parte grande do Nordeste, tá certo? Então, lembrando que o Rio São Francisco, ele também faz parte da região sudeste, porque ele nasce em Minas Gerais, tá certo? Vamos lá, página 371. O clima, né? O clima da região sudeste, ele é um clima que vão ter temperaturas mais baixas, mas também vai ser bastante quente, porque uma parte da região sudeste, uma boa parte, está acima do Trópico de Capricórnio, então é clima tropical, e o sul de São Paulo vai estar aí abaixo, então já vai ser clima subtropical, tá certo? E aí vai ter as áreas mais úmidas, que vão ser as áreas que vão estar de frente para o litoral. Vegetação. O sudeste, né, vai ter um pouco de tudo, olha. O sudeste, aqui acima, nós temos Minas Gerais, nós temos o Cerrado, que ainda pega um restinho do que tem no centro do Brasil, né, Minas. Boa parte, né, do restante, floresta tropical, né, que nós temos aqui, floresta tropical, que é a nossa Mata Atlântica, né. Algumas partes de Minas ainda tem caatinga, porque Minas faz divisa com o estado da Bahia, né? Então vocês lembram que não é porque o estado da Bahia é Nordeste, acabou, pronto, vou deixar de nascer. A planta vai pensar assim, a planta não vai pensar assim, né, gente? Há uma transição, então ainda tem manchas de restinho de caatinga, início de cerrado no sudeste, e aqui, bem aqui, né, algumas áreas mais úmidas, tá certo? E aí tem as imagens, ó, da floresta tropical, ó, tá vendo? A Mata Atlântica, de frente para o mar. Essa aí é uma praia no Rio de Janeiro.
Aí fotos do Cerrado Mineiro, né? Qual foi a característica do Cerrado? Árvores de casca grossa, com galhos retorcidos, com raízes profundas. E a parte mais sul do Brasil, né? Desculpa, de São Paulo, já tem a araucária, né? Que é aquela uma árvore de caule comprido, bem latifoliada, as árvores com as folhas bem grandes, que tem coco, né? Que é uma árvore típica do sul do Brasil, mas no sul de São Paulo já tem, tá certo? Os aspectos sociais e econômicos da região sudeste do Brasil. Aí nós temos lá, logo de cara, uma fotografia aí, ó, das favelas, né? Porque o pessoal pensa assim, eu vejo muito aqui o pessoal aqui no Nordeste. Comenta aí nos comentários se você vê assim também. Fulano mora em São Paulo, fulano mora no Rio de Janeiro. E as pessoas, às vezes, têm aquela ideia de que o Rio de Janeiro e São Paulo, todo mundo que mora no Rio de Janeiro, todo mundo que mora em São Paulo, mora numa região super desenvolvida, então tem uma vida muito boa, tem um trabalho, ganha bastante dinheiro. E nós temos problemas sociais, socioeconômicos também na região sudeste. Muito. Hoje em dia, com a maior divulgação da mídia, da televisão em geral, as pessoas já estão diminuindo, né? Quando a gente vê bastante crimes que acontecem no estado de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, as pessoas veem isso aí estão entendendo mais como a realidade desses lugares também, né? Mas ainda tem aquela ideia de que São Paulo e Rio é só mil maravilhas, mas também tem problemas assim como aqui no Nordeste, assim como na região Norte, como na região Sul, enfim. Essa região, página 374, apresenta atualmente uma população de 25 mil habitantes, de mais de 25 mil não, desculpa gente, 25 milhões de habitantes, tá certo? O que totaliza aproximadamente 50% da população do Brasil. Então, são muitos, é bem mais, tá, já, gente, do que 25 milhões de habitantes, mas é bastante habitantes que moram aí no Brasil, tá certo? Na região sudeste. Esse portentoso quantitativo populacional deveu-se a diversos fatores, como a instalação e ampliação da cafeicultura, posteriormente a industrialização, e atrair levas e mais levas de imigrantes de outros países e imigrantes brasileiros como nordestinos. Então, a região sudeste ela tem muita população porque é uma região que recebeu muitos imigrantes, tá certo? Das próprias outras regiões do Brasil, como do exterior, tá bom? Devido porque a região sudeste foi a que primeiro se industrializou e a que teve um desenvolvimento do café. A região sudeste se industrializou primeiro e recebeu tantas pessoas assim, porque o governo federal, a sede do governo federal estava localizado lá, né? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil e por isso todos os recursos, os primeiros recursos vinham primeiro para a região sudeste. Tá certo? Por isso que ela se desenvolveu mais do que as outras regiões. E tem aqui, ó, o mapa de concentração, né, populacional. Vocês veem aí como tem gente, né, a demografia bem concentrada aqui, ó, no sul, que é mais pegando para São Paulo, aqui capital de Minas, né, que é Belo Horizonte e por aí vai. Aí nós temos aí, né, características, né, página 376, 377, os grandes parques industriais, né? Muitas indústrias. E vamos dar uma lidazinha nessas duas páginas aí, tá certo? Página 376. Vamos ler? Ao lado desse gigantesco estrutural, a região sudeste apresenta um quadro social e humano profundamente multifacetado. Há uma pequena parcela da população em que se encontra os privilegiados sociais, econômica e urbanicamente convivendo ao lado de uma enorme parte da população muito desfavorecida. Então, nós temos áreas super valorizadas, super nobres, e nós temos áreas com uma qualidade de vida bem abaixo, com muita violência, né? Que são as áreas de favelas, né? As áreas mais periféricas. E essa realidade tem porque, como a região sudeste recebeu muitos imigrantes, nem todos esses imigrantes foram absorvidos pelo mercado de trabalho. Então, isso acabou gerando segregação social, né? E muitas pessoas acabaram indo morar nessas áreas mais distantes da cidade, nos morros, sem
tudo que elas necessitavam em ser a oportunidade de emprego e acabou passando necessidade também na região sudeste. Tá certo? Então tem esse contraste de ter muito desenvolvimento, mas também tem muita pobreza. No conjunto, o Sudeste apresenta a economia mais dinâmica do espaço brasileiro. Do ponto de vista industrial, a região apresenta uma imensa diversificação de indústrias modernas, utilizando tecnologia de ponta. Diversas siderúrgicas e montadoras de veículos imprimem um dinamismo típico dos países ricos, desde a década de 50, porque foi a região que se industrializou primeiro, né? E aí, mas como eu disse a vocês, nós temos esses problemas. E aí tem a imagem da Grande São Paulo, super urbanizada, com muitos prédios. É o coração do Brasil, comercialmente falando, né, gente? É São Paulo, é a maior cidade da América do Sul. Então, é da América Latina também, é o maior grande centro urbano. É uma megalópole, São Paulo e Rio de Janeiro juntos, o potencial que elas têm. Então, e todo o investimento que o governo, né, sempre deu prioridade ao Sudeste, desde quando começou aí o ciclo do café. E aí as principais regiões, né, de indústria. Então tem muita indústria no ABC Paulista, as cidades do ABC Paulista, né, que eu já falei para vocês. Tem muita indústria no Rio de Janeiro, na área de Belo Horizonte, né, que é a capital de Minas, e na área do Vale do Paraíba, e que também pega ali entre São Paulo e Rio. E em Vitória, né, que é a capital do estado do Espírito Santo. Vitória já não, o Espírito Santo já não vai ser tão assim desenvolvido como os outros, né, que fazem parte da região sudeste, como Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, mas tem aspectos parecidos. E por último, na página 377 ainda, tem aí dizendo que a agricultura, né? A região sudeste, quando você fala de São Paulo, quando você fala de Rio, quando você fala de Minas, você pensa muito nos grandes centros urbanos, mas você esquece que tem a agricultura e o café foi um cultivo que foi muito desenvolvido na região sudeste. Então, São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, não, mas o interior, Belo Horizonte, capital, não. Mas o interior do estado de Minas, o interior do estado de São Paulo, o interior do estado do Rio de Janeiro e, Minas, e Espírito Santo, são estados que têm bastante agricultura. Qual é o principal cultivo? O café, como eu já falei para vocês, né? E no caso de Minas Gerais ainda tem uma grande produção de minérios. Então foi isso, gente. A página 377 eu comentei tudo. Aí começa a região Nordeste, que vai ficar para a próxima aula. Na próxima aula eu comento para vocês tudo sobre a região Sudeste. Vai ter atividade hoje? Sim, vai ter atividade, vai ser do Atlas. Então pega seu Atlas geográfico, a parte da região Sudeste e a parte da região Sul. Tá bom? Vai ter atividade para vocês fazerem.